Meu nome é Eduardo Guimarães Urnô de Moura, sou coordenador da residência médica do Serviço de Endoscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva pela oportunidade de poder abordar esse importante tema, que é o tratamento endoscópico do megaesôfago. É importante conceituarmos que a calase é um distúrbio motor do esôfago, que se caracteriza pela falha no relaxamento do esfíncter inferior em resposta à deglutição, associado à peristalse do corpo esofágico. Como manifestações clínicas, mais comum é a disfagia e ocasionalmente dor torácica, além da regurgitação, histórico de pneumonia aspirativa e perda de peso, que resulta num grande impacto nas atividades diárias e na qualidade de vida dos indivíduos afetados. O objetivo do tratamento é o alívio dos sintomas, através da redução da resistência oferecida pelo esfíncter inferior do esôfago e, consequentemente, diminuindo a estase esofágica. É de fundamental importância a realização da manometria do esôfago com o objetivo de se fazer o diagnóstico da acalásia. Atualmente, entre os modelos da realização da manometria esofágica, se destaca a manometria de alta resolução, em que uma classificação tem demonstrado o papel do tratamento, principalmente com boa resposta, no tipo 2. Quando vamos lembrar da classificação radiológica, que é de suma importância aqui no Brasil, para que possamos compreender não apenas o diagnóstico do distúrbio motor já previamente dado pela manometria, mas a característica morfológica do órgão, vamos lembrar que no Brasil o termo megaesôfago acabou se consolidando como sinônimo de acalásia, porque em nosso país nós temos uma prevalência de pacientes que têm como etiologia do megaesôfago a doença de Chagas. E não é incomum num paciente chagásico que tem essa esôfagopatia ter uma dilatação acentuada do órgão. Por este motivo, tem-se a classificação do megaesôfago, classificação em 4 graus de Rezende, em que nós sabemos que os pacientes do grau 1 e do grau 2 respondem muito bem à terapêutica endoscópica da dilatação, e que os pacientes grau 3 ou 2 respondem muito bem à miotomia cirúrgica com funduplicatura. E que naquele paciente que já tem um megaesôfago grau 4, esse paciente ele tem como indicação principal a esofagectomia. Se nós abordamos dilatação balonada e a miotomia mais funduplicatura, temos que lembrar que atualmente nós temos o POEM, que é a miotomia endoscópica peroral, como uma nova ferramenta no tratamento da acalásia do esôfago. Vamos abordar o passo a passo dos medicamentos e das drogas, bem como dos mecanismos de tratamento que nós fazemos através da endoscopia. O emprego da toxina botulínica, ela tem como a sua principal indicação na acalásia em pacientes que não têm condições cirúrgicas para ser submetido a um tratamento mais definitivo. E por que motivo? Porque os senhores verão que o resultado não é um resultado persistente, é um resultado de curta duração. As contraindicações para o tratamento através da injeção de toxina botulínica estão associadas à discrasia sanguínea, a processos inflamatórios do esôfago, a cirrose hepática e a hipertensão portal. Na avaliação pré-procedimento, de fundamental importância uma adequada história clínica com o exame físico, uma endoscopia afastando a possibilidade de uma neoplasia, manometria esofágica confirmando o diagnóstico e um estudo radiológico para se entenda a morfologia do mesmo. Nós fazemos como sedação nesse grupo de pacientes que vai ser submetido ao procedimento, em geral, a sedação, mas pode ser feito com anestesia geral. A profilaxia infecciosa não está indicado e a anticoagulação é recomendada a suspensão de acordo com a droga, e isso se faz pré-procedimento com intervalo de tempo de acordo com o período que nós temos de ação do anticoagulante utilizado. Como os materiais e equipamentos necessários, utilizamos um modelo de gastroscópio convencional, necessitamos de um catéter de injetor e da toxina botulínica, que em geral são 100 unidades em cada frasco. Fazemos de 200 a 300 unidades, portanto, em geral, necessitamos de 2 a 3 frascos da toxina botulínica. Diluímos isso em soro fisiológico e fazemos a injeção da toxina botulínica de forma radial na transição esôfago-gástrica.
O preparo é de fundamental importância, um jejum de 12 horas, mantém-se o paciente decúbito lateral esquerdo, faz-se a diluição do botox, conforme já previamente aqui mencionado, fazemos a identificação dos marcos anatômicos, passamos o catéter através do canal de trabalho e fazemos alíquotas de 1 ml, que tem 25 unidades, de forma circunferencial, fazendo com que esse trajeto venha uma forma espiralada e que se suba a cada 1 centímetro, a partir da linha Z. Aqui nós temos um exemplo de como o procedimento ele é realizado. É um procedimento bastante simples, em que nós utilizamos, conforme já dito aqui, o material de um catéter injetor e da toxina botulínica diluído em soro. Neste procedimento, uma vez diluída a droga, e tem que tomar bastante cuidado para quando for fazer a diluição, lembrar que a toxina botulínica ela não pode fazer movimentos bruscos para poder diluir com o soro, porque aquilo pode degradar a toxina botulínica. Então tem que fazer movimentos suaves e contínuos até que se consiga diluir a totalidade da toxina. Uma vez dentro da seringa previamente programada e no catéter preenchido, vai-se na região da transição, como aqui demonstrado, e se faz essas alíquotas, em geral, de 1 ml a cada punção, em profundidade, procurando-se sempre a camada muscular própria do órgão. Os pontos de perigo são a punção de um vaso da submucosa, e a maneira de evitar é fazer a aspiração de uma vez puncionado, para verificar se não está vindo conteúdo sanguíneo. Os eventos adversos são a dor torácica, ao redor de 25% dos pacientes, pirose pode ocorrer em 5% deles, e raríssimos estão descritos na literatura ocorrência de mediastinite e úlcera em sítio de punção, bem como pneumotórax. O pós-procedimento se utiliza inibidor de bomba protônica, justamente para evitar o refluxo gastroesofágico. O regime de internação não é necessário, você faz o procedimento em regime ambulatorial. Já no pós-operatório imediato, libera-se uma dieta. No mesmo dia, a gente deixa uma dieta mais leve, uma dieta líquida, uma dieta leve, e a partir do segundo dia, retorna-se à alimentação habitual do paciente. Não há necessidade de analgesia e nem mesmo de profilaxia infecciosa. Há um trabalho interessante de Parish que demonstrou uma eficácia chamada como relativa, porque em 80% das vezes se obteve o resultado desejado. No entanto, é tido como transitório, porque se formos avaliar a resposta a essa terapêutica em 1 ano, 60% dos pacientes retornaram os seus sintomas, e em 2 anos, 80%. O principal evento adverso da injeção da toxina botulínica é a fibrose da submucosa, porque isso seguramente interferirá nos tratamentos subsequentes. A recomendação, como já comentado no início da apresentação, é indicada apenas em pacientes que não são candidatos ao tratamento definitivo. E a realização da dilatação pneumática do cardio? Este é um procedimento em que as pessoas tendem, no momento, por causa desta euforia com a miotomia endoscópica, de tentar deixar a dilatação pneumática do cardio em segundo plano. Eu aconselharia que não fizesse isso. A dilatação pneumática do cardio é um excelente procedimento com excelentes resultados, que, bem realizado, conforme nós vamos tentar explicar a vocês, trará ao paciente um grande conforto. As indicações são as mesmas da toxina botulínica, com as mesmas contraindicações e necessidade das avaliações pré-procedimento. E os materiais necessários, além dos materiais já mencionados anteriormente, utilizamos aqui um fio-guia, e pode ser tanto um fio-guia metálico, que é o fio-guia de Savary-Gilliard, ou mesmo um fio-guia teflonado de 0,035 ou mesmo até de 0,18. Utilizamos o balão dilatador, e nós vamos ter a oportunidade de explicar aos senhores o cuidado da avaliação do balão dilatador a ser utilizado. Muitas vezes utilizamos um contraste para se colocar um pouco dentro do balão para acompanhar a distensão do mesmo, e o sistema de insuflação, que pode ser através tanto de um mecanismo de insuflação, como, na dependência, se está se utilizando muitas vezes líquido, se vai se utilizar uma bombinha injetora. Mecanismo de dilatação. É fundamental nós compreendermos que existem 2 modelos de balões. Um balão de baixa complacência, e se entende de baixa complacência o fato de ele pouco se deformar, com o balão de alta complacência, que ele se deforma muito. Nessa imagem é possível observar
que o balão de alta complacência, quando ele se distende pelos nossos mecanismos de insuflação, vocês vão observar que a maior resistência se faz nas porções longe da área que nós queremos dilatar, justamente porque ele não se distende de forma homogênea. Razão pela qual o risco de perfuração na utilização desses balões ocorre com maior frequência acima e abaixo da zona de maior resistência, no caso, acima ou abaixo da transição esôfago-gástrica. O balão ideal é um balão de baixa complacência. Tem diferentes modelos no mercado, mas temos como hábito utilizar dois balões, um balão comercializado pela empresa Boston Scientific, que é o Rigiflex, e um outro balão comercializado pela empresa Cook Medical, que esses dois balões, eles têm a mesma capacidade de distensão e eles pouco se deformam. Neste sentido, o local de maior pressão ocorrerá sempre na área de maior resistência, fazendo com que a dilatação seja mais efetiva. Então, é de fundamental importância ter este conhecimento para sempre solicitar, quando for utilizar algum balão com este intuito, que se utilize um balão de baixa complacência. Quando nós vamos verificar como nós fazemos o procedimento, o critério do jejum, da posição, é rigorosamente o mesmo, só que nós agregamos, por uma questão de segurança, a radioscopia. Então, utilizamos um arco cirúrgico, e esse arco cirúrgico fica posicionado na transição esôfago-gástrica e permitirá que nós possamos acompanhar a distensão do balão, vendo a perda desta cintura gradativamente à medida que este balão vai se distendendo. Antes de iniciarmos o procedimento, é de fundamental importância avaliarmos se esse paciente tem monilíase, se esse paciente tem muito resíduo alimentar, porque este resíduo deve ser limpo adequadamente, porque na intercorrência de uma perfuração, que não é uma complicação tão infrequente assim, você transforma aquilo num processo infeccioso, potencialmente infeccioso, pelo fato de se contaminar a região do mediastino. Então, nós sempre lavamos bem e retiramos todas as secreções e o muco do esôfago. No caso de fazermos o diagnóstico de uma infecção por monilha, nós suspendemos o procedimento, tratamos esse paciente por 14 dias e após 14 dias nós fazemos a dilatação. Jamais se deve dilatar quando se há uma suspeita ou um claro diagnóstico de monilíase esofágica, pelo risco de se ter uma septicemia fúngica. Quando vai se fazer o procedimento, é muito importante fazer a marcação da transição esôfago-gástrica e deixar ali, se necessário for, o anteparo radiológico, ou mesmo as marcações do próprio balão. O balão ela tem 4 marcações principais, uma proximal, uma distal e 2 centrais. Se você posiciona essas 2 marcas centrais na transição esôfago-gástrica, definida pela sua demarcação inicial da distância da arcada dentária superior à transição esôfago-gástrica, você trabalhará com extrema segurança e você poderá mantê-lo nesta posição e, com o controle radiológico, saber que não haverá mobilidade deste balão, minimizando-se assim complicações por este motivo. A dilatação nós fazemos, e o balão de 30 milímetros, ele é insuflado em média de acordo com a dimensão de cada a especificação de cada um modelo desse balão. Em geral, com 30 milímetros, ele é alcançado com a pressão de 25 PSI. E nós vamos neste limite, exceto quando nós temos o controle radiológico, que é a nossa grande segurança. No momento em que se desfaz a cintura, significa que você rompeu a área de maior pressão, a área de maior resistência. Não há necessidade de continuar insuflando, porque esta insuflação posterior poderá levar a uma ruptura completa da parede do órgão, causando a perfuração e todos os riscos inerentes a uma perfuração de um órgão do tubo digestivo. Portanto, o controle radiológico ele é adequado para que você faça a dilatação no sítio que trará o benefício desejado, e também a radioscopia permitirá que não se tenha necessidade de se distender ao limite máximo do balão. Nós vamos aqui demonstrar aos senhores como é feita a dilatação, e nesse sentido é muito importante vocês poderem observar que, além dos materiais já mencionados previamente, nós fazemos a endoscopia, avaliamos e vamos afastar, como já mencionado várias vezes, qualquer processo infeccioso ou qualquer processo inflamatório, e uma vez que isso tenha sido feito,
exteriorizamos o fio-guia e, através desse fio-guia, levamos o balão. Este é o modelo de balão, conforme já comentado, o modelo Rigiflex, que tem as 4 demarcações. Observe que é importante você ver que na transição esôfago-gástrica é o local onde se colocou um anteparo radiopaco para facilitar quem está fazendo a insuflação o limite adequado para que não tenha mobilidade do balão. Aqui, neste caso, colocamos um pouco de contraste e vamos fazendo a injeção de forma gradual. E vocês poderão observar que ocorrerá a perda da sutura, a perda da cintura. Ali tem a cintura, nesse momento, e à medida que se insufla, se rompe. Neste momento, se rompeu a resistência. Não há necessidade de se ir adiante. Isto também permite demonstrar que muitas vezes no balão de 30 você o insufla na totalidade e não se desfaz a cintura. Neste sentido, pode-se retirar este balão e fazer de imediato a utilização de um balão de 35 milímetros. No nosso entendimento, é mandatório, após a dilatação, a reintrodução do endoscópio, para verificar se essa laceração que ocorre, geralmente quando se obtém o resultado adequado da ruptura dessa musculatura, se esse sangramento, se ocorre sangramento, se essa laceração, se ela é superficial ou se ela é profunda. Qual é o maior risco? É a perfuração sempre. Como é que a gente evita a perfuração? Utilizando-se o arco cirúrgico, tomando-se todos os cuidados que nós já falamos sobre avaliação e identificação do sítio de transição esôfago-gástrica e estabilizar a pressão após a perda da cintura radiológica. O evento adverso tardio é o refluxo gastroesofágico, que pode chegar até 35%, perfuração esofágica que é inferior a 3%, e o sangramento na mesma proporção. Nós sempre utilizamos inibidor de bomba protônica após a dilatação, progredimos a dieta à semelhança do que comentamos previamente com a injeção da toxina botulínica, e este paciente retorna à sua atividade normal num prazo de 48, 72 horas. Em geral, uma vez tendo tido sucesso na dilatação, esses pacientes têm uma manifestação dolorosa que justifica a manutenção de analgesia. Em relação à durabilidade de uma dilatação, portanto, da monoterapia com a dilatação pneumática, tem se demonstrado bastante significativa. Veja que quase 90% dos pacientes se mantêm assintomáticos no período após 1 ano. E muitas das vezes aqueles que voltam a ter sintomatologia obtêm sucesso na segunda sessão de dilatação, alcançando mais de 80% de sucesso. O período de tempo de durabilidade deste procedimento, ele é absolutamente variável de paciente a paciente. Mas há grande contingente de pacientes que fazem uma única sessão e se mantêm extremamente bem ao longo da vida. Se nós formos agora abordarmos o procedimento mais recente, que é a miotomia endoscópica peroral, nós precisamos lembrar um pouco do histórico da miotomia endoscópica peroral. A miotomia endoscópica peroral, ela deve ser feita sempre respeitando-se os marcos anatômicos, entendendo em que área, em que sítio do esôfago se encontra e quais são os órgãos que estão em relação a essas demarcações. Então é muito importante observar aonde está o esfíncter esofágico inferior, o bronco esquerdo, o bronco principal esquerdo comprimindo a região do esôfago torácico médio, a região do arco aórtico, e também a questão de avaliar a transição esôfago-gástrica. A primeira descrição de miotomia endoscópica já foi descrita há muitos anos, em 1980, através de um endoscopista na América do Sul, na Venezuela, chamado Ortega, que fez um procedimento diferente, abrindo-se a mucosa, indo direto na musculatura ao nível da transição esôfago-gástrica e fazendo ali a secção daquela musculatura. Ele fez isso em 17 pacientes, tendo obtido resultado significativo de controle da disfagia em 15 desses 17 pacientes num acompanhamento até 2 anos. Não se sabe qual o motivo, mas não houve tanta empolgação neste momento com este procedimento. Este procedimento foi abandonado e no ano de 2007, Parrish e seu grupo, através de estudos em animais de laboratório, demonstrou a possibilidade de se fazer a miotomia endoscópica. Essa técnica ela foi absolutamente
adaptada, e aí sim cabe o pioneirismo do professor Haruhiro Inoue, que no ano de 2010 normatizou a realização com bastante segurança da miotomia endoscópica, através da realização de um túnel de acesso que é feito entre a mucosa e a muscular, iniciando-se 10 centímetros acima da transição esôfago-gástrica e descendo até ao redor de 3 centímetros da transição esôfago-gástrica. Nesse sentido, essas miotomias elas são realizadas a partir de 2 centímetros do sítio inicial de abertura da mucosa, portanto, fazendo-se uma miotomia no esôfago ao redor de 8 centímetros, com mais 3 no estômago, totalizando uma miotomia de 11 centímetros. Quais são as indicações da miotomia através dessa técnica do POI? Na verdade, pouco se diferencia esses critérios de indicação para o POI em relação à dilatação balonada. O que se tem demonstrado, através dos estudos manométricos, que quando se indica a realização do POI no grupo de pacientes que, sob a classificação radiológica, a classificação de Chicago, é tido como tipo 2, estes pacientes obtêm o melhor resultado quando da realização deste procedimento. Este procedimento ele é feito sempre em anestesia geral, fazemos a profilaxia infecciosa por um período de 48 horas e fazemos o procedimento em regime de internação hospitalar. Os materiais que são utilizados, além daqueles comuns aos outros métodos, envolve que você deve fazer esse procedimento sempre utilizando-se um insuflador de CO2 para minimizar os riscos de um pneumotórax, de um pneumoperitônio, de um pneumomediastino, de um enfisema subcutâneo, porque, como os senhores sabem, o CO2 ele é eliminado através da respiração e, com isso, você consegue ter um controle superior ao ar ambiente. Além disso, nós utilizamos um pouco do índigo carmim junto com a solução que injetamos no paciente para criarmos uma alteração de coloração e nos permitir ir dentro nesse trajeto da submucosa até o sítio já previamente comentado, e nós utilizamos um sistema eletrocirúrgico, preferencialmente um sistema que permita diferenciar os diferentes modelos de corrente elétrica, porque hoje em dia, com esta capacitação, é possível pela bioimpedância obtida que você possa evitar que essa mucosa, ou que a camada submucosa, ou que mesmo a muscular, recebam uma potência maior do que é necessário para se obter o uso, ou para se obter o benefício da lise tecidual. Utilizamos diferentes modelos de knife, depois vamos mostrar aqui para os senhores como é que nós fazemos isso, e ao término do procedimento, utilizamos um clipe metálico para poder fecharmos essa região do acesso. Quando nós fazemos a dissecção do leito, nós utilizamos o spray, num efeito 2, com uma potência de 60 watts. E quando fazemos a miotomia, nós utilizamos o Endocut Q, no efeito 2, com a duração de corte de 3 e um intervalo de 5. É muito importante o modelo que você vai estar utilizando. Você pode colocar o set da sua unidade eletrocirúrgica em diferentes modelos. Você tem que saber qual é aquela que você consegue trabalhar melhor e que você não vai causar dano tecidual além daquele planejado. Nós utilizamos o Hybrid Knife da empresa Herb, e os clipes que utilizamos, existem diferentes modelos, podemos utilizar tanto os clipes, o Resolution Clip da Boston Scientific, quanto o clipe da Microtech e mesmo o clipe da Olympus. Nós mantemos esse paciente com uma dieta líquida por um período de 72 horas, um jejum absoluto de 12 horas, mantemos o paciente em posição supina e com intubação orotraqueal. E utilizamos na insuflação com CO2 um fluxo baixo. E isso é um detalhe bastante importante e significativo. Quando vocês forem utilizar o insuflador de CO2, sempre deixe o insuflador com baixo fluxo, porque isso minimizará os riscos de ocorrerem, conforme já falado, enfisema subcutâneo, pneumotórax, pneumoperitônio, pneumomediastino. Após a lavagem exaustiva do órgão com remoção de todo o muco, nós fazemos uma injeção submucosa com a solução de índigo carmim. Isso se manifesta através de uma bolha.
fazemos a incisão nessa bolha ao redor de 2 centímetros e fazemos a confecção do túnel através da dissecção até 3 a 4 centímetros abaixo do cárdia. A introdução do aparelho na luz esofágica se faz para avaliar a dissecção e depois nós retiramos e olhamos através da mucosa gástrica para termos convicção de não termos causado nenhum dano antes de complementarmos com a miotomia. Isto é um mecanismo de defesa sob o ponto de vista de evitar maiores danos ao paciente. Nós fazemos a miotomia, e a miotomia pode ser feita tanto chamado como full thickness, que corta muscular, circular e a muscular longitudinal da parede esofágica, ou pode-se fazer através de apenas e tão somente a miotomia da camada circular. O acesso pode ser tanto pela parede anterolateral direita, como pela parede posterolateral direita. Este é um vídeo que nós vamos tentar mostrar aos senhores como é que nós fazemos. Aqui nós temos uma animação para que os senhores entendam as camadas do esôfago, a adventícia, a muscular própria longitudinal, a circular, a submucosa e a mucosa. Nós temos diferentes degraus de planejamento. Fazemos a incisão 10 centímetros acima da transição esôfago-gástrica após a injeção, conforme já mencionado. Iniciamos esse túnel com spray e coagulação e, através disso, vamos fazendo a dissecção do órgão. Perdão, vamos retornar aqui o vídeo. Uma vez feito isso, vai se fechar o acesso. Portanto, aqui, para que os senhores possam ver, nós fazemos a identificação da transição esôfago-gástrica, subimos o aparelho, jogamos um pouco de líquido para ver onde ele está depositando, confirmando ser parede posterior, fazemos a injeção conforme está vendo, utilizamos o hybrid knife, fazemos a abertura da mucosa com incisão ao redor de 2 centímetros. Uma vez feita esta incisão, entramos com o endoscópio, sempre utilizando um cap, que nos facilita muito a visão, e veja que fazemos a passagem da corrente elétrica através do spray, sem a necessidade de contato do hybrid knife com o tecido. O que fica na porção superior é a mucosa, o que fica na porção inferior é a muscular. E sempre trabalhamos rente à camada muscular, porque se tivermos alguma perfuração nessa camada, não tem nenhum tipo de problema. O nosso problema é não danificar a mucosa, porque uma vez danificada, nós temos a possibilidade da ocorrência de uma fístula tardia e uma complicação para este paciente, que vai manifestar um processo infeccioso no sítio da perfuração. Aqui estamos fazendo já a miotomia da camada circular. Fazemos inicialmente apenas por uma questão de um hábito e de ensino. Nós começamos a abrir de uma maneira mais superficial a camada circular para orientar o nosso trajeto de dissecção. Uma vez que isso tenha sido feito, começamos a abrir depois de baixo para cima, identificamos, conforme aqui demonstrado, onde a mucosa, onde a muscular da mucosa e onde é a adventícia. Aqui já está o túnel totalmente feito, e uma vez o túnel feito, fazemos o fechamento da área de incisão através da aplicação do clipe. A armadilha para este procedimento são as lesões de grande vaso, principalmente se você tiver o acesso posterior, se você tiver a perda do plano de dissecção com uma lesão de mucosa, que permitirá a ocorrência de uma fístula, e a lesão de vasos gástricos perfurantes. Isto tem que ter bastante controle, tem que ter um bom bisturi elétrico e tem que identificar ao nível da transição esôfago-gástrica os vasos descritos por Tanaka, em que, como esses vasos estão correlacionados com as fibras oblíquas, nós sempre fazemos a secção da musculatura à direita dos vasos, justamente para preservarmos o maior contingente possível de fibras da musculatura oblíqua, minimizando assim o refluxo gastroesofágico. Essa dissecção ela deve ser extremamente cuidadosa, o paciente ser mantido durante todo o período de tempo com uma anestesia profunda, e nós fazemos essas injeções de submucosa de acordo com a progressão para a dissecção. Nós não fazemos dissecções na parte gástrica acima de 4 centímetros, porque sabemos que a partir acima de 3 centímetros, nós já temos uma ocorrência maior de refluxo. Portanto, essa dissecção, se feita até 4 centímetros, não deve ser cortada até 4 centímetros, e sim, no máximo, a 3. Os eventos adversos mais frequentes são o refluxo gastroesofágico,
que ocorre próximo de 60%, razão pela qual as pessoas que operam argumentam que a cirurgia é mais segura sobre esse ponto de vista e sobre esse aspecto. Eu não discordo disso, mas também sei que hoje em dia, com a utilização dos inibidores de bomba de próton, você pode minimizar os riscos do refluxo gastroesofágico. A ocorrência de pneumoperitônio não é tida mais como uma complicação, exceto quando ela necessita descompressão, porque ela está dificultando uma ventilação no intraoperatório. Pneumoperitônio, para quem faz full thickness, tem que ocorrer em 100% das vezes, porque é sinal de que você efetivamente cortou toda a musculatura em todos os seus planos. Pneumotórax, ele ocorre em menos de 5% e está relacionada quando você está na parede lateral direita ou parede lateral esquerda. Sangramento em menos de 1%, mas todos esses sangramentos eles são contidos através da utilização ou de uma hot, uma pinça de Coagrasper, que tem essa função de que um corrente de calor você pegar o vaso e aí você muda para a utilização do soft coagulation e não o spray coag, e a mediastinite é evento raro. No pós-operatório, sempre ofertamos ao paciente a bomba de próton, a semelhança do que fazemos com os outros métodos. Mantemos o paciente em regime de internação hospitalar por 2 dias. Iniciamos esse paciente com uma dieta líquida somente após a realização do estudo radiológico com solução hidrossolúvel, tendo a convicção de que não existe uma fístula, que não existe uma deiscência do clipe colocado e que, portanto, esse paciente não terá riscos de uma contaminação no mediastino. E depois de 7 dias é que passamos para um alimento sólido. Esse paciente, em geral, ele tem alta com 48 horas. Nós mantemos esse paciente sob rigoroso controle através de contatos diários por telefone. Com 7 dias ele vai no setor para ser reavaliado e depois vamos fazer uma nova manometria, se necessário for, de acordo com a manifestação clínica do paciente. Se não há manifestação de disfagia e o paciente está bem, não há necessidade de que seja feito nenhum tipo de exame. A profilaxia antibiótico nós fazemos, conforme já mencionado, ao redor de 48 horas e fazemos a reintrodução da anticoagulação em redor de 1 a 2 dias. Porque isso, na dependência do plano de dissecção, na dependência de se ter alguma hemorragia que teve um trabalho maior para ser coibido, e aí a gente tem sempre um risco maior de ressangramento. Quais são os fatores relacionados ao maior risco do refluxo gastroesofágico? Essa foi uma revisão sistemática e meta-análise realizada em nossa instituição, através da doutora Raquel, que ela identificou apenas uma tendência de que a técnica de full thickness, comparando-se com a técnica apenas da camada circular, tem maior possibilidade de refluxo e que, da mesma forma, fazer anterior previne o refluxo quando comparado com a posterior. No entanto, observem que o valor obtido ele não é significante, provavelmente porque o número de pacientes, o N de pacientes, ainda não é o suficiente para poder expressar a real contribuição desse artigo, demonstrando que a preferência deveria ser pelo acesso anterior e que a miotomia deveria ser feita através apenas da secção da camada muscular circunferencial. Aqui estão as referências da toxina botulínica, bem como da dilatação pneumática do cardia e bem como do POI. Gostaríamos de terminar com uma mensagem bastante clara àqueles colegas que vão utilizar deste material para o seu aprendizado. O tratamento endoscópico do megaesôfago, assim como de qualquer outra patologia do tubo digestivo, você deve sempre tentar individualizá-lo. Nenhum dos métodos ele é ruim e nenhum dos métodos é superior aos demais se você não fizer uma adequada avaliação e uma escolha a partir de diferentes valores a serem avaliados. Nós não descartamos a dilatação pneumática do cardia, continuamos afirmando que é um excelente método que deve ser feito com toda a cautela e com todo o rigor para se obter dela o seu melhor resultado. Estamos empolgados com a técnica da miotomia endoscópica, mas entendemos que em algumas circunstâncias nós deveríamos realmente discutir com o paciente, com os seus familiares e até mesmo com o cirurgião de grupo de esôfago o real benefício da técnica. Talvez
o melhor benefício da miotomia endoscópica se obtenha naqueles pacientes que já fizeram uma miotomia cirúrgica e que voltaram a ter uma disfagia, porque esses pacientes eles já têm uma fundoplicatura, portanto, o risco de eles poderem desenvolver o refluxo gastroesofágico está minimizado, embora não esteja afastado. Lembre-se que o paciente que faz a miotomia cirúrgica também tem refluxo, numa incidência menor do que ocorre na miotomia endoscópica. Mas isto é um ponto importante de ser avaliado. Então, nós preferimos fazer este procedimento em pacientes com a idade um pouco mais avançada e nos pacientes que tiveram falência ou do procedimento cirúrgico, principalmente no procedimento cirúrgico, ou mesmo na falência da injeção da toxina botulínica ou da dilatação balonada do cárdia. Contraindicamos a realização do POEM em crianças e adolescentes, porque não sabemos como será a vida desta pessoa sob o ponto de vista de manifestações clínicas da doença do refluxo ao longo prazo. Nós não temos essa informação nem na nossa experiência pessoal e nem na literatura. Então, é muito importante entender o armamentário que você dispõe para tratar o megaesôfago e utilizar a melhor técnica para aquele paciente, sempre visando menor dano e maior benefício. Muito obrigado.